Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por hoje, dia 12 de julho de 2025, e é uma alegria imensa viver o dia para o Senhor. Vamos meditar em Salmos capítulo 38, e a gente vai usar o versículo 10 como centro de nosso devocional. E nesse versículo está escrito: meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. O salmista, interessante que o salmista, quando a gente analisa aqui esse Salmos 38, entre muitos salmos, é claro, a gente tem uma situação de confronto, de desespero, de luta, de angústia, de medo. Ou seja, nós temos claramente uma situação de lamento. O salmista traz o seu lamento, porque nesses salmos, o primeiro versículo ele já começa dizendo assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O salmista reconhece então que Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, ele tem todo o direito de, vamos dizer assim, lançar a sua ira, o seu furor sobre o homem. Todo o direito. Contudo, o salmista, por alguma razão que ele vai descrever durante o desenvolver desses salmos, ele pede para que o Senhor o poupe, o Senhor não utilize o seu direito de exercer sua justiça sobre ele. E o salmista, ele diz isso, mas não porque ele tem direito de não receber do Senhor, é porque ele está buscando a misericórdia do Senhor, ele está buscando a dádiva da vida, porque o salmista, o interessante é que ele se reconhece como pecador. Ele está fazendo aqui uma assunção de culpa. Ele está claramente dizendo para Deus que ele é merecedor dos açoites que ele está sofrendo. O salmista está em sofrimento. O salmista está em angústia. E ele está praticamente pedindo para que o Senhor possa poupá-lo. Mas não porque ele é merecedor disso. Não, pelo contrário. Quando a gente vai no final do versículo 3, ele diz assim: nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. E ele continua: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada, são demais para as minhas forças. O salmista diz claramente que ele comete tantos pecados, mas tantos pecados, ou cometeu tantos pecados, que é natural e é concebível que o Senhor lance sua ira sobre ele. Mas o salmista, ele clama pelo clamor, ele clama por todo. E ele vai dizendo que, na verdade, ele já sofre essa ações de Deus, porque ele diz assim, ele diz que ele está doente, né? Ele está doente. A loucura dele aqui, que ele descreve no versículo 5, nós não sabemos se era a loucura, se essa doença era resultado das precipitações da vida que ele tinha. Ele fala que ele vivia abatido, em lamento todos os dias. Lembraram-se que Davi, ele foi perseguido principalmente pelo seu filho Absalão, trazendo grande angústia para ele. Ele diz também que ele já estava cansado, ele já estava completamente esgotado, fadado. Ele vivia muito provavelmente uma vida aqui de perseguição, uma vida de abandono, uma vida de... Ele fala tudo isso e ele diz assim muito claramente no versículo 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. E não é oculto mesmo, porque logo no versículo 1 ele já traz. Ele está buscando a misericórdia de Deus, ele está buscando uma paz, ele está buscando um resultado de alguém que, como nós como cristãos, estamos querendo ser vistos como filhos, né? Como filhos, de fato, de Deus, como ele nos diz. Aí ele traz que o coração dele já se perdeu na variedade de sentimentos. Ele já não consegue mais lidar com aquela situação. E aí, quanto à luz dos olhos dele, ele se refere à sua esperança. Ele já está ficando sem esperança. Ele está ressequido, ele está mutilado. O salmista ele fala. E o interessante é que ele se sente completamente abandonado e solitário, conforme ele descreve no versículo 11. O salmista, ele diz assim: apesar dele viver todos esses açoites, apesar dele viver essas correções do Senhor, e ele aceitar essas correções do Senhor, tem algo que angustia também o salmista, porque no versículo 12, no versículo 12 ele diz assim: também, os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Já não basta a atuação sobre o salmista, ele que vem reconhecendo o seu erro, ele que vem no seu lamento, ele que se reconhece como pecador, mas ele tem diversos inimigos que se lançam contra ele. Ele não tem paz. Então ele é açoitado em ambos os lados. E na verdade, muito melhor seria se ele caísse somente nas tuas mãos. Mas o salmista tem tentado se fazer de homem forte, tem tentado não se deixar levar pelas ações do seu inimigo. E ele coloca isso quando ele diz assim, no versículo 13: mas eu, como surdo, não ouvi, como mudo, não abri a boca. Ou seja, ele não respondia às provocações. Ele tentava fugir dos problemas. Ele tentava se refugiar só no Senhor. Ele não adiantava levantar sua espada, levantar escudo, fugir. Ele não tinha mais opções para isso. Na verdade, o salmista aqui, que era o salmista dado aqui como Davi, ele estava completamente já cansado daquela angústia, cansado daquela fuga. O salmista cansado daquelas batalhas que não faziam sem sentido. E aí no versículo 15 ele diz assim: porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás.
Então ele dirige a súplica realmente a Deus. Ele confirma isso. A gente lembra, a gente vê claramente lá no versículo 1, ele já está pedindo isso para Deus. O salmista aqui é alguém que tem tentado mudar o seu caminho, se afastar dos seus erros e se aproximar verdadeiramente do Senhor. Ele entrega o seu coração, ele entrega a sua confiança, ele está esperando no Senhor um resultado. Mas ele também reconhece que os seus inimigos são muitos e ele se engrandece com o seu sofrimento e o seu lamento. Por fim, o salmista no versículo 21 diz: não me desampares, Senhor. Meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Ele não tem dúvida, o socorro vem do Senhor. Ele pede para que o Senhor não se afaste dele, não se distancie, que o Senhor possa deixar com que ele possa gozar da presença, do relacionamento, da intimidade com Deus. O salmista aqui nos dá um exemplo, nos dá um ensino de como nós devemos ser, que nós devemos acreditar, nós devemos se manter confiantes, mesmo que estejamos cercados de inimigos, mesmo que as nossas forças estejam faltando, e principalmente quando a gente tiver a consciência que aquele problema, aquela situação que nós passamos é resultado da correção do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa ser aperfeiçoado e possa ser um varão perfeito. Fica na graça de Deus, no amor dele para a tua família, e que a gente possa caminhar com fé, caminhar com sabedoria, caminhar com amor e temor o caminho nos ensinos de Cristo Jesus. Que Ele nos guarde, meu irmão.